Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo da teoria do crime, falaremos agora do crime doloso. O que é o crime doloso, turma? Quando eu falo crime doloso, turma, é a vontade e consciência dirigidas a realizar a conduta prevista no tipo penal. Então, o crime doloso, tá, é a vontade e a consciência que o agente tem de realizar a conduta prevista no tipo penal incriminador. A partir desse conceito, nós podemos elencar os elementos que constituem, tá, o crime doloso. Quais são, Ivo? A vontade, que é o elemento volitivo, e a consciência, que é o elemento intelectual, que diz respeito, turma, tá, ao conhecimento da situação fática em que se encontra o agente, tá? Então, quando eu falo que o agente praticou um crime doloso, é porque ele quis, tá? Ele agiu com vontade, ele agiu com consciência, tá? Lá no artigo 121 do nosso Código Penal, matar alguém. Tibúrcio matou Joãozinho. Então, disse que houve um crime doloso, porque ele agiu com vontade, o ânimo dele qual era? Matar Joãozinho. Então ele tinha consciência que se ele desse um tiro na cabeça de Joãozinho, ele iria matá-lo. Então, e ele tinha aquela vontade. Então, nesse caso, dizemos que houve um crime doloso, porque ele tinha a vontade e a consciência de matar Joãozinho, que a prática daquele ato, daquela conduta, iria ocasionar a morte de Joãozinho, tá? Turma, nós temos 3 teorias que falam sobre o crime doloso, que é a teoria da vontade, a teoria da representação e a teoria do assentimento. Teoria da vontade. Para a teoria da vontade, turma, o dolo seria tão somente a vontade livre e consciente de querer praticar a infração penal, isto é, de querer levar a efeito a conduta prevista no tipo penal incriminador. Então, repetindo, teoria da vontade, tá? Para essa teoria, o dolo seria tão somente a vontade livre e consciente de querer praticar a infração penal, isto é, turma, de levar a efeito a conduta prevista no tipo penal incriminador. Teoria da representação. Para a teoria da representação, turma, existirá o dolo toda vez que o agente tiver tão somente a previsão do resultado como possível. Tá? Então, para a teoria da representação, há o dolo toda vez que o agente tiver tão somente a previsão do resultado como possível. E mesmo assim, tá, ele decidir pela continuidade da conduta. Tá? E mesmo assim, ele decidir pela continuidade da conduta. Tá? Então, teoria da vontade. Haverá o dolo seria tão somente a vontade livre e consciente de querer praticar a conduta penal. Tá? Teoria da representação. Para a teoria da representação, nós teremos o dolo toda vez que o agente, tão somente, quando o agente tiver tão somente, tá, a previsão do resultado como possível. Mesmo assim, ele decide continuar com a conduta. Tá? A previsão do resultado. Mesmo assim, ele continua com a conduta. Tranquilo? Belezinha? Maravilha.
Vamos para frente. A outra teoria, turma, é a teoria do assentimento. Tá? Então, o que vem a ser essa teoria do assentimento? Para essa teoria, turma, atua com dolo, tá? Aquele que, antevendo como possível o resultado lesivo com a prática da sua conduta, tá? Mesmo não querendo de forma direta, não se importa com a sua ocorrência, assumindo o risco da sua produção. Tem uma teoria do assentimento. Para essa teoria, turma, atua com dolo aquele que, antevendo como possível o resultado lesivo com a prática de sua conduta, mesmo não querendo de forma direta, não se importa com a sua ocorrência, assumindo o risco de vir a produzi-lo. A teoria, turma, lá da vontade, nós temos o dolo direto, que é o ânimos, a vontade e a consciência de praticar aquela conduta prevista no tipo penal. Já aqui, na teoria do assentimento, nós temos o dolo eventual, tá? Ele assume o risco de produzir aquele resultado. Mesmo não querendo diretamente, ele assumiu o risco de produzir o resultado. É o dolo eventual. Belezinha? Espécies de dolo. Nós temos o dolo natural, o dolo normativo, o dolo determinado, o dolo indeterminado, o dolo de dano, o dolo de perigo, o dolo específico e o dolo geral. Vamos falar de cada um. Tá? Dolo natural. Dolo natural. O que vinha a ser o dolo natural? Trata-se do dolo natural. Trata-se do dolo despido da consciência da ilicitude. Dolo natural. Trata-se do dolo despido da consciência da ilicitude. Aqui, o dolo natural é a espécie de dolo adotada, o dolo natural é a espécie de dolo adotada na teoria finalística da ação. Tá? Então, para essa teoria, o dolo pressupõe a consciência e a vontade. Então, para a teoria finalista da ação, que foi a adotada no nosso Código Penal, para que nós tenhamos o dolo, é necessário que nós tenhamos a consciência e a vontade. Belezinha? Dolo normativo, turma. No dolo normativo, é o dolo segundo a teoria clássica. Tá? O dolo normativo é o dolo segundo a teoria clássica. Para os seguidores dessa teoria, turma, o dolo contém a consciência da ilicitude e é elemento integrante da culpabilidade. Então, o dolo normativo, turma, é o dolo adotado pela teoria clássica. Então, para essa teoria, turma, o dolo contém a consciência da ilicitude e é elemento integrante da culpabilidade. Dolo determinado ou dolo direto. Com o próprio nome diz, turma, tá? É quando o agente visa certo e determinado resultado. Então, dolo determinado ou dolo direto. Como o próprio nome diz, é quando o agente visa certo e determinado resultado. Dolo indeterminado ou dolo indireto. Dolo indeterminado ou dolo indireto, turma. É quando o sujeito não se dirige a certo e determinado resultado, tá? Então, dolo indeterminado ou indireto é quando, tá, o agente não se dirige a certo e determinado resultado. Aqui, turma, o dolo indeterminado ou indireto, ele possui duas formas: o dolo alternativo e o dolo eventual. O que vem a ser o dolo alternativo, turma? É quando a intenção do agente se dirige a um ou outro resultado. Então, dolo alternativo é quando o agente, tá,
a intenção do agente se dirige a um ou outro resultado. E o dolo eventual? O dolo eventual é quando o agente assume o risco de produzir um resultado. Então, dolo eventual é quando o agente assume o risco de produzir o resultado. Belezinha? Tranquilo? Vamos lá. Dolo de dano. O dolo de dano é aquele em que o agente tem a intenção de causar a efetiva lesão ao bem jurídico protegido. Então, dolo de dano é aquele em que o agente tem a intenção de causar a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, ao bem jurídico protegido. Dolo de perigo. Ao contrário, turma, ele não quer causar a efetiva lesão, mas ele quer tão somente expor a perigo o bem jurídico tutelado, tá? Então, no dolo de dano, ele quer causar a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Aqui no dolo de perigo, ao contrário, tá? Ele não quer causar a efetiva lesão, mas ele quer expor a perigo o bem jurídico protegido, o bem jurídico tutelado. Belezinha? Tranquilo. E o que vem a ser o dolo genérico? O dolo genérico, turma, ocorre quando o agente, supondo já ter alcançado o resultado por ele pretendido, pratica nova ação que efetivamente o provoca. Então, vamos lá. Dolo genérico ocorre quando o agente, supondo já ter alcançado o resultado por ele pretendido, pratica uma nova ação que efetivamente o provoca. Um exemplo, Tiburcio quer matar Joãozinho. Ele dá um tiro em Joãozinho, vê Joãozinho lá, estatelado no chão. Ele empurra, joga Joãozinho no precipício, tá? O evento morte não foi causado pelo tiro, mas sim pela queda do precipício. Esse é um exemplo do dolo genérico, beleza? Dolo específico, tá? Dolo específico, turma. O que vem a ser o dolo específico? Vamos lá, recapitulando, turma. Recapitulando aqui, tá? Recapitulando. O dolo que eu acabei de falar para vocês, tá? Que eu acabei de falar para vocês, questão do dolo geral, desse exemplo do cidadão que empurra tal agente, que Tiburcio quer matar Joãozinho, tá? Que quer matar Joãozinho, ele dá um tiro em Joãozinho, Joãozinho, tá? Cai no chão, está lá no chão, ele empurra Joãozinho no precipício, que aí sim, com a queda dele que ocasiona o evento morte, tá? O resultado morte, trata-se do dolo geral. Então, recapitulando, dolo geral ocorre quando a gente, supondo ter alcançado o resultado por ele visado, ele pratica uma nova ação que efetivamente o provoca, tá? O dolo genérico é a vontade de realizar a conduta descrita na lei sem um fim específico, tá? Então, dolo genérico é a vontade, tá, de praticar a conduta prevista no tipo, descrita na lei, tá, sem um fim específico. Um exemplo: o cidadão quer dar um tiro na rua, atira no meio de uma multidão. Ele não tem um fim específico, ele não quer matar alguém especificamente. Tranquilo? Dolo específico, ao contrário. Dolo específico é a vontade de realizar a conduta visando um fim específico. Dolo específico é a vontade de realizar a conduta visando um fim específico, tá? Vamos lá. Tiburcio ele sequestra Joãozinho com o intuito de pedir um resgate. Então ele privou Joãozinho da sua liberdade de locomoção
com o intuito, com o fim específico de quê? De expedir o resgate. Tranquilo? Belezinha? Então, recapitulando, dolo genérico, vontade de realizar a conduta prevista na lei sem um fim específico. Dolo específico, tá? Vontade de realizar a conduta visando um fim específico. Dolo geral, ocorre quando o agente, tá? Ele, supondo já ter alcançado o resultado pretendido, ele realiza uma nova conduta, que essa nova conduta que efetivamente irá provocar o resultado. Beleza? Tranquilo? Condições objetivas de punibilidade. E o que vinha a ser condições objetivas de punibilidade? Turma, condições objetivas de punibilidade são circunstâncias, tá, que não constam na descrição típica do crime e que, por essa razão, estão fora do dolo do agente no momento em que realiza a conduta, tá? Então, condições objetivas de punibilidade são circunstâncias que não estão previstas, tá, na descrição típica do crime e que por essa razão estão fora do dolo do agente no momento em que este realiza a conduta. Entretanto, a própria lei subordina a punição do acusado a essa existência. Então, a própria lei subordina, condiciona, a punição do acusado se estiver existente, se ocorrer uma das condições objetivas da punibilidade. Belezinha? Tranquilo? Maravilha. Vamos falar agora, turma, do crime culposo. O que é crime culposo, turma? O que vem a ser o crime culposo? Lembrando, o crime doloso está previsto lá no artigo 18, inciso 1º do nosso Código Penal. Aqui o crime culposo, a previsão legal é encontrada no artigo 18, inciso 2º do nosso CP. Então, o que é crime culposo? No crime culposo, turma, o agente ele não quer nem assume o risco de produzir o resultado, mas a ele dá causa. Tá? Então, crime culposo, o agente ele não quer nem assume o risco de produzir o resultado. Entretanto, ele dá causa à ocorrência do crime, da ocorrência do resultado. Tá? Em outras palavras, turma, crime culposo é aquele resultante da inobservância. Então, crime culposo é aquele resultante da inobservância de um cuidado necessário manifestada na conduta produtiva, manifestada na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível por imprudência, negligência ou imperícia. Então, repetindo, crime culposo é aquele resultante da inobservância de um cuidado necessário, manifestada na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível por negligência, imprudência e imperícia. Turma, a partir desse conceito, nós podemos elencar, destacar os elementos que compõem o crime culposo. Quais são os elementos? A conduta, o dever de cuidado objetivo, que aqui estão previstos a imprudência, a negligência e a imperícia. Mas o que vinha a ser imprudência, negligência e imperícia? Imprudência, turma, tá? É uma conduta positiva, tá? É uma ação, tá? Um exemplo: eu dirigi em alta velocidade, eu brincar com um revólver municiado, é um exemplo de imprudência.
A negligência, turma, é uma conduta negativa, é uma omissão, tá? Então, a negligência é uma conduta negativa, é uma omissão. Um exemplo: eu deixar de fazer a manutenção nos freios do meu carro. Eu estou sendo negligente, tá? Imperícia, turma. A imperícia, turma, é a incapacidade ou a falta de conhecimento, tá? É a incapacidade ou a falta de conhecimento técnico no exercício de arte ou profissão. Então, imperícia, tá? É a incapacidade ou a falta de conhecimento técnicos no exercício de arte ou profissão, tá? Um exemplo: eu sem ser médico, querer realizar uma cirurgia, um perito. Eu, sem ser mecânico, querer consertar o carro. É um exemplo de imperícia. Beleza? Um outro elemento que nós encontramos é o resultado, turma, tá? Um outro elemento que nós tiramos desse conceito é o resultado. E o outro, a previsibilidade. Tranquilo? Belezinha? Tranquilo? Podemos avançar? Maravilha. Turma, quais são as espécies de culpa? Nós temos, turma, a culpa consciente, a culpa inconsciente, a culpa própria, a culpa imprópria, tá? Então, espécies de culpa, nós temos a culpa consciente, tá? A culpa inconsciente, a culpa própria e a culpa imprópria. Vamos falar rapidamente cada um. Que vinha a ser a culpa consciente, turma? A culpa consciente, na culpa consciente, o agente ele prevê o resultado, mas espera que ele não ocorra. Isto é, existe a previsão do resultado, mas o agente supõe que poderá evitá-lo com a sua habilidade. Então, culpa consciente: o agente prevê o resultado, mas ele espera que ele não ocorra. Ele acredita na sua habilidade para evitar, tá, a ocorrência desse resultado. Tranquilo? Culpa inconsciente. Culpa inconsciente: o agente ele não prevê o resultado, que entretanto era subjetivamente e objetivamente previsível, tá? Então, na culpa inconsciente, tá? O agente ele não prevê o resultado, que todavia era objetiva e subjetivamente previsível. Tranquilo? Culpa própria. A culpa própria, turma, é aquela em que o agente não quer e não assume o resultado, ou não assume o risco de produzir o resultado. Então, culpa própria: o agente não quer e não assume o risco de produzir o resultado. Culpa imprópria, turma. Na culpa imprópria, turma, tá? Também chamada de culpa por extensão ou por equiparação. Então, culpa imprópria, também chamada por culpa por extensão ou culpa por equiparação, tá? É aquela em que a ação é dolosa. Então, é aquela em que a ação é dolosa, mas o agente responde por crime culposo, em razão de determinação legal. Um exemplo, ou vamos lá, repetindo, o que vem a ser culpa imprópria ou culpa
por extensão ou por equiparação. É aquela, turma, em que a ação em si ela é dolosa, entretanto, o agente irá responder pelo crime culposo. É o que ocorre aqui, turma, nas chamadas discriminantes putativas. Quando o erro se dá por erro vencível e no excesso culposo, tá? Então, aqui um exemplo, tá? É o que se ocorre na discriminante putativa, quando o erro se dá por culpa, se vencível, ou por excesso culposo. Belezinha? Compensação de culpas, turma. O que vem a ser compensação de culpas? Turma, se duas pessoas agem culposamente, então, compensação de culpas. Se duas pessoas agem culposamente, uma causando lesão na outra, ambas responderão pelo crime culposo. Isto é, os crimes não se compensam. Em outras palavras, não há possibilidade de compensação de culpas. Então, repetindo, se duas pessoas agem culposamente, uma causando lesão na outra, ambas responderão pelo crime culposo. Não haverá a compensação de culpas. Tranquilo? Beleza? Turma, aqui cabe nós fazermos uma pequena observação, tá? Só deixará de ser, só passará a ser uma conduta atípica se a culpa for exclusiva da vítima, tá? Então, quando a culpa for exclusiva da vítima, a conduta será atípica. Não teremos crime, tá? Não esqueça desse detalhe. Ivo, se duas pessoas causam lesão mutuamente, ambas responderão por crime culposo. Não haverá compensação de culpa. Entretanto, se a culpa for exclusiva da vítima, essa conduta será típica. Não poderemos falar em crime. Belezinha? Tranquilo? Ótimo. Concorrência de culpa. O que é concorrência de culpa? Ocorre a concorrência de culpa, turma, quando duas ou mais pessoas agem culposamente, dando causa a um resultado em um terceiro. Então vamos lá. Concorrência de culpas. Ocorre quando duas ou mais pessoas agem culposamente, dando causa a um resultado em um terceiro. Nesse caso, turma, todos os que agiram de forma culposa responderão pelo crime. Então, todos que agiram de forma culposa, tá, responderão pelo crime. Aqui é um exemplo, turma. Digamos que duas pessoas estão dirigindo em excesso de velocidade, tá? Duas pessoas estão numa via, tá, dirigindo em excesso de velocidade. Digamos que estão fazendo o famoso racha, pega. Em razão dessa situação, tá? Em razão dessa situação, tá? Eles atropelam uma pessoa, um cidadão que vai atravessando a rua. Então, os dois agiram, tá, de forma culposa. Dois agiram de forma negligente. Estavam dirigindo em excesso de velocidade e causaram um dano a um terceiro, tá? Então, ambos responderão, tá, pela modalidade culposa.
Tranquilo? Muito embora nesse exemplo, tá, eu ouso modestamente divergir, tá, destoar do entendimento majoritário. Se eu estou dirigindo, tá, em excesso de velocidade numa via pública, eu estou assumindo o risco de produzir um resultado. Não estou? Então eu estou agindo em dolo eventual. Esse é meu entendimento. Mas o que prevalece é que nessa situação o cidadão irá responder pelo crime culposo. Belezinha, turma? Tranquilo? Tranquilo? Podemos avançar? Crime, gente, o que vem a ser o que nós chamamos crime préter-doloso? O que vem a ser o crime préter-doloso? Gente, o crime préter-doloso, tá, é uma espécie de crime qualificado pelo resultado, em que, turma, o agente, o sujeito, atua com dolo em relação ao antecedente e culpa em relação ao consequente. Vamos lá, repetindo, crime préter-doloso é uma espécie de crime qualificado pelo resultado, tá? Onde o agente atua com dolo em relação a um resultado inicial, mas culposamente provoca um resultado mais danoso do que o pretendido. Um exemplo, a lesão corporal seguida de morte. Qual era o ânimos dele? O dolo dele era apenas e tão somente causar lesão à vítima. Entretanto, em razão da gravidade, tá? Em razão da gravidade dos ferimentos, das lesões causadas, a vítima vem a óbito. Então, crime préter-doloso é dolo no antecedente, tá? E culpa no consequente. Dolo no resultado inicial, entretanto, culposamente, tá? A conduta irá ocasionar um resultado mais gravoso do que é pretendido. Tá? No exemplo que eu dei, a intenção dele era causar lesão. Entretanto, em função das lesões, ocorreu a morte da vítima, o óbito da vítima. Tá? Então, o dolo no antecedente, lesão, culpa no consequente, morte. Então, a lesão corporal seguida de morte é um exemplo de crime préter-doloso. Tranquilo? Beleza, turma. Nossa próxima aula, iremos continuar o estudo da teoria do crime. Um abraço, até mais.